Veja bem, nessa noite, uma meditação aqui para nós, de encorajamento, de esperança, para que eu e você possamos continuar perseverando. Então veja bem o que diz aqui em Romanos capítulo 15, no verso 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, vírgula, a fim de que, com o intuito de que, pela paciência e pela consolação, outras traduções diz, pelo encorajamento das Escrituras, da Palavra de Deus, nós tenhamos esperança. Então essa é uma mensagem para nós termos esperança. E o que traz esperança para nós não são as circunstâncias, não são pessoas. Para aquele que espera em Deus, aquilo que traz esperança para ele é a consolação, é o encorajamento, é o ânimo que é proveniente, que vem através das Escrituras. Então, a palavra de Deus é o encorajamento para todos nós. E nós devemos, através da paciência, esperar nas promessas de Deus, nos feitos de Deus, porque é isso que traz para mim, para a sua vida, a esperança. É isso que traz para mim, para a sua vida, o encorajamento a nós não desistirmos, a nós não retrocedermos, mas nós perseverarmos, mas nós continuarmos. E aqui, olha, no versículo do capítulo 3 de Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso 6, diz assim, tempo de buscar e tempo de desistir. Então ele está falando, para todas as realizações há um momento certo, existe um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. E ele vem falando no verso 6, existe o tempo de buscar e existe o tempo de desistir. Existe o tempo de conservar e existe o tempo de jogar fora. Então, a palavra de Deus, ela vem nos orientando que existe tempo para todas as coisas. Tempo de desistir, existe o tempo de buscar, mas eu quero deixar para nós dizer nessa noite que não há tempo para nós desistirmos, mas é tempo ainda de nós buscarmos. É por isso que aqui, em Isaías 55, no verso 6, diz assim, procurai, buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto ele está próximo. Então, o profeta Isaías aqui, ele deixou uma orientação para todos nós, e ele falou, olha, procurem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Busquem, invoquem a Ele enquanto Ele está próximo. Então, o tempo de nós buscarmos a Deus, enquanto é possível, a possibilidade que nós temos de buscar a Deus é enquanto estamos vivos, enquanto eu e você estamos respirando, essa é a nossa possibilidade. Esse é o momento, esse é o tempo. Então, se você, se eu, se nós estamos ainda respirando, se ainda há fôlego de vida dentro dos nossos pulmões, podemos ter a certeza nessa noite de que é possível encontrar o Senhor. Nós podemos ter a certeza de que Ele ainda está próximo, que Ele ainda está atento. E aí ele continua, busque o Senhor, ainda é possível, não desista, Ele ainda está próximo, e ele continua orientando, abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor. Por quê? Porque devemos fazer isso?
a cada dia das nossas vidas, enquanto há tempo, enquanto nós podemos encontrá-lo, enquanto ele ainda está próximo. Por quê? Porque quando nós nos voltarmos para o Senhor, ele terá misericórdia de nós. Ele continua dizendo, retornai ao nosso Deus, voltai, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então olha que convite maravilhoso, enquanto ainda há tempo para nós que estamos vivos, enquanto há tempo para nós ainda que estamos respirando, ainda há possibilidade, ainda há a proximidade do Senhor, se nós o buscarmos, se nós abandonarmos o nosso mau caminho, se nós deixarmos as nossas más maquinações e nós nos voltarmos para Ele, Ele diz aqui, Ele vai ter misericórdia. Ele vai dar de bom grado, não com má vontade, não forçado, mas Ele vai dar de bom grado o seu perdão a nós. E por que devemos fazer isso? Porque Ele continua dizendo, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma o Senhor. Então o Senhor está afirmando, olha, voltem-se para mim, busquem, enquanto ainda eu posso ser encontrado. Enquanto vocês têm oportunidade, ainda é possível. Não é tempo de desistir, mas é tempo de me buscar. A orientação do profeta aqui, Isaías, dizendo. E ele falando, por que vocês têm que me buscar? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os vossos caminhos não são os caminhos que eu tenho para vocês. E eu estou afirmando isso. Então, me busquem. Não desistam. Isso. Voltem-se para mim. Ele continua. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar as flores e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Então, veja bem o que a palavra de Deus está falando para nós. Olha, a palavra que ela sai da minha boca, ela não volta vazia, ela realiza os propósitos para a qual eu a enviei, para a qual eu deixei. É por isso que nós lemos aqui em Romanos, e ele fala, olha, eu tenho algo que vai encorajar vocês. Esse algo é a palavra de Deus. O que vai nos encorajar, o que vai nos dar esperança, o que vai nos animar, o que vai alegrar nossa alma, o que vai nos trazer motivação para que nós possamos a cada dia da nossa vida perseverar em servir ao Senhor, independente das circunstâncias, dos momentos, é a palavra de Deus. Porque o Senhor disse, né? Os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra permanece para sempre. Então, nós precisamos ter essa esperança. Essa é a nossa esperança. E que eu e você possamos ter essa esperança a cada dia da nossa vida e que nós, ao examinarmos a palavra de Deus a cada dia, nós possamos receber esperança, possamos receber encorajamento, possamos receber a motivação para que nós possamos nos voltar para o Senhor e ter a paciência para esperar que os planos que Ele tem para todos nós, de paz e não de mal, de um futuro melhor, de nos fazer prosperar e não nos causar dano, isso possa gerar em nós uma paciência e uma perseverança em acreditar, em nos encorajar a cada dia a meditar na Tua palavra e receber a fé
através de ouvir a palavra de Deus, através de sermos alimentados pela esperança, pela consolação das Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa vida, para que nós, a cada dia, possamos ser encorajados pela consolação que as Escrituras, elas geram em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, as nossas vidas. Em nome de Jesus.